Pessoal, voltei. Eu disse que não ia demorar, né? Então, voltei. Com qual aula? Que eu falei para vocês? Aula sobre mito. Nós vamos fazer a revisão. Vou passar aqui que ele não está querendo passar. Mas a revisão de mito. Professora, mito também cai? Cai, porque é o capítulo 4 da apostila, né? Da apostila 2. Então, o que está caindo na apostila 2? Já falei para vocês. O livro paradidático, mais da apostila 2, capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, são esses 3 capítulos da apostila 2, mais o paradidático. E o que nós já revisamos, né? Nós já falamos tudo sobre o paradidático, nós já vimos o capítulo 2, que fala sobre o texto dramático, já falamos sobre o capítulo 3, que é o roteiro de cinema, e agora, para finalizar, o capítulo 4, que fala sobre mito. Então, hoje será a nossa última aula antes da nossa avaliação, ok? Então, vamos pegar a apostila para poder revisar toda essa parte do conceito de mito, né? Vamos fazer os exercícios, revisar. Eu trouxe hoje 2 mitos para vocês, para a gente poder revisar e relembrar o que é o mito, tá bom? Então, vamos lá. Partindo aqui agora para a parte dos mitos. Os mitos são narrativas criadas por um povo para tentar explicar, por exemplo, a origem do ser humano e do mundo, a ocorrência de fenômenos da natureza, sem se basear em conhecimento científico. Antes de serem escritas, eram transmitidas oralmente de geração a geração. Essas histórias também podem contar os feitos de heróis e são protagonizadas por seres sobrenaturais, divindades, deuses e semideuses, heróis e heroínas. Então, vamos lá, vamos destacar aqui. Então, nós vamos ver hoje mitos. O que é mitos? Ó, são histórias, né? São narrativas criadas, né? Para quê? Para tentar explicar algo, né? Para tentar demonstrar a origem de algo, seja ela fenômeno de natureza ou não. Só o que é interessante, elas não têm meios científicos, tá? Não tem conhecimento científico, é só uma transmissão, né, de geração para geração desse conhecimento, né? E aí é uma história que tem como feitos aí um herói, né, um deus, um ser sobrenatural. Então essa parte, né, que nos mostra exatamente a ideia, né, a função que o mito tem, é essa explicação, essa origem do mundo, da natureza, ok? Ele faz parte, né, da cultura, porém da cultura oral. Marquem isso aí, tá? Da cultura oral de um povo, tá? Então, o povo ele vai ter essa transmissão oral, né, e que tem como representação, é um mistério acerca de alguma coisa, a criação de alguma coisa, que não tem nada a ver com a parte científica, tá? Perfeito? Foi? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, a gente já tinha visto isso aí, né, na aula de mito, mas é para a gente poder fechar com chave de ouro essa interação de mito, né? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, ele pede a forma de transmissão. Eu acabei de mostrar, né, para vocês. A transmissão era feita oral, né? É um conhecimento de cultura, né, de um povo que tem como transmissão essa contação, né, oral. E qual é o objetivo, né? Explicar o surgimento ou a criação de algo, né? De um fato, de um fenômeno, perfeito? E as personagens principais foi o que nós vimos agora. São os heróis, os heroínas, os deuses, os semideuses, né? Seres sobrenaturais. Esses são os personagens. Ali, ó, transmissão oral, objetivo tentar explicar o surgimento ou a criação de diferentes fatos e fenômenos. E os personagens principais, ó, seres sobrenaturais, deuses, semideuses e heróis. Eu trouxe para vocês aqui uma história, esse é o primeiro mito, né, do mito Pancum, o gigante Pancum. Então vamos lá. Há muito tempo, quando o tempo não existia, todo o universo era somente uma grande névoa.
Um ovo apareceu no meio dessa imensa papa cósmica e dentro desse ovo dormia o Pão-Cum, o gigante ancestral. Muito mais tempo que passou até que o gigante acordou. Ao olhar aquela papa negra e viscosa, Pão-Cum se sentiu desconfortável e espremido. Ao alongar seus braços para se espreguiçar, ele quebrou a casca do ovo. A parte de baixo navegou pela viscosidade até chegar ao nada. E assim formaram-se os 7 continentes do planeta. A delicada parte superior da casca do ovo subiu e tornou-se o céu. Pão-Cum, com medo de que o céu despencasse, resolveu segurá-lo com as mãos e com a cabeça. Enquanto o gigante mantinha o céu seguro, os continentes não paravam de se mexer de um lado para o outro, o que obrigou a segurá-lo com os pés. O esforço para manter o céu e a terra separados foi intenso. E o tempo passou e passou. O céu foi ficando cada vez mais pesado e a terra mais densa. Por muitos e muitos anos, ele continuou segurando o céu e a terra. Misteriosamente, Pão-Cum começou a crescer e foi ficando maior e maior, dia após dia. Outros milhares de anos se passaram. Exausto, ele já não conseguia segurar o céu e resolveu soltá-lo. Para sua surpresa, o céu não caiu. Quando o gigante viu que o céu não havia desabado em sua cabeça, percebeu o quanto estava cansado. Assim, ele caiu, respirou profundamente aliviado e morreu. Seu suspiro tornou-se o vento, que até hoje sopra. Seus cabelos, levados pelo vento, tocaram o céu e transformaram-se em estrelas. A sua voz converteu-se no trovão. Seu olho esquerdo tornou-se o sol e o direito a lua. O sangue que percorria o seu corpo passou a ser os oceanos. As veias que conduziam o seu sangue se tornaram montanhas e rios. Sua pele transformou-se nos campos e nos prados. Seu suor converteu-se na chuva e no orvalho que forma a noite. Os vermes devoraram seu corpo, originaram um ser humano. E assim conta-se na China como o mundo foi criado. Então, esse é um mito, né? Um mito que lá na China, né, diz como o mundo existiu, como o mundo foi criado, né? Que o Pão-Cum, que foi criado, né? Ele diz aqui no início, né? Ele nasceu de um ovo. Olha lá, um ovo apareceu no meio dessa imensa papai cósmica do universo, e dentro do ovo dormiu o Pão-Cum. Então, o Pão-Cum, quando saiu do ovo, né, ele segurou a casca de cima e a casca de baixo, como se fosse o céu e a terra, separando elas. Só que aí, né, ele não conseguiu segurar tanto tempo, deixou o céu e viu que o céu não caiu, mas ele acabou morrendo. E aí, tudo do corpo dele, né, se transformou hoje no nosso mundo aí, né? Então, aí, essa história do Pão-Cum é um mito que lá na China diz como o mundo foi criado. Então, na questão 1, diz: a partir da leitura do mito de Pão-Cum, entende-se que a intenção de um mito é... Qual é a intenção do mito? Vamos lá. Relatar um fato muito antigo que as pessoas não conhecem. B. Emocionar e entreter o leitor com uma história antiga. C. Explicar por meio de uma história algo que existe. E D. Ensinar o que armam as ciências acerca da origem e do funcionamento da espécie. E aí, qual é a resposta? Bem, na A, né, relatar um fato muito antigo que as pessoas não conhecem, não é exatamente isso, né? Não se trata de um relato, e sim de uma explicação. Explica, né, a existência de algo, não um relato. Emocionar e entreter o leitor com uma história antiga, eu até diria, né, que tem a ver, porque vai entreter o leitor e tal, mas não é a função, não é a intenção do mito, né? Não é a intenção emocionar e entreter, mas sim ali, ó, a opção C diz, ó, explicar por meio de uma história algo que existe. Então, essa é a função do mito, né? A intenção dela
explicar, dar essa explicação de algo, né? Ah, professora, mas eu marquei emocionar e entreter, porque mas a função do mito não é essa, né? E sim fazer a explicação de algo. Não foi o que eu falei? Nesse caso do Pão-com, por exemplo, ele explica lá a ideia da China, né? Como o mundo hoje existe, né? Então, lá na China é contada desta forma. D. Ensinar o que armam as ciências, quer dizer, não tem nada a ver com ciências, né? O mito não tem essa ligação com a ciência, tá? Uma resposta é um C de cara. 2, deixa eu buscar a questão 2. Na história de Pão-com, são oferecidas ao leitor algumas explicações sobre a origem do planeta Terra e dos seres humanos. Resuma essas informações e explique-as com suas palavras segundo o mito, tá? Então, olha só, a gente tem que responder as questões em cima da história do Pão-com, ok? Então, vamos lá. Segundo aqui, ó, segundo o mito. Como se separaram o céu e a terra? E aí? Aqui no início da história, ele diz, ó, um ovo apareceu no meio dessa imensa papa cósmica e dentro desse ovo dormia Pão-com, o gigante ancestral. Muito mais tempo se passou até que o gigante acordou. Ao olhar aquela papa negra e viscosa, Pão-com se sentiu desconfortável e espremido. Ao alongar seus braços para espreguiçar, ele quebrou a casca do ovo. A parte de baixo navegou pela viscosidade até chegar ao nada, e assim formaram os 7 continentes do planeta. A delicada parte superior da casca do ovo subiu e tornou-se o céu. Pão-com, com medo de que o céu despencasse, resolveu segurá-lo com as mãos e com a cabeça. Então, né, a pergunta aí é como se separou o céu e a terra, né? Então, a parte de cima do ovo era o céu, como ele fala, né? E a parte de baixo, a terra. Então, quando ele se espreguiçou, né, o ovo quebrou e se separou. A parte de baixo formou-se a terra e a parte de cima formou-se o céu, ok? Vamos para a questão 2. Como surgiram os 7 continentes do planeta? Então, ele botou aqui, ó. Tá bem aqui, ó. 7 continentes. Olha como é que ele se transformou. A parte de baixo navegou pela viscosidade até chegar ao nada. Então, como é que formou os 7 continentes? Quando a parte de baixo do ovo navegou pela viscosidade até chegar ao nada. Aí deu origem aos continentes. C. De onde vieram os seres humanos? E aí? Aqui já diz aqui no final da história, ó. Quando ele morreu, aqui, ó. Formaram os céus, o olho esquerdo, o olho direito, as veias. Aqui, ó. Os vermes que devoraram o seu corpo originaram um ser humano. Então, os seres humanos vieram de onde? Aí, né? Dos vermes que devoraram o corpo de Pão-com. Já pensou, gente? A gente veio daí dos vermes que comeu Pão-com? Que coisa! Vamos ao gabarito. Então, A, como separou o céu e a terra, o gigante Pão-com nasceu dentro de um ovo. Ao quebrá-la, a parte de cima tornou-se o céu, a parte de baixo a terra. Como surgiram os 7 continentes? A parte de baixo do ovo moveu-se sob a viscosidade do nada e deu origem aos continentes. E de onde vieram os seres humanos, nasceram dos vermes que devoraram o corpo de Pão-com. Pensou, gente? A gente ter nascido dos vermes de Pão-com? Vamos para a questão 3, que diz assim: um mito é criado para responder a uma pergunta sobre algo misterioso. Releia o início do mito de Pão-com. Há muito, muito tempo, quando o tempo não existia. Todo o universo era somente uma grande névoa. Um ovo apareceu no meio dessa imensa papa cósmica e dentro desse ovo dormia Pão-com, o gigante ancestral. Muito mais tempo se passou até que o gigante acordou. Ao olhar aquela papa negra e viscosa, Pão-com se sentiu desconfortável e espremido. A. Circule nesses primeiros parágrafos as palavras que colaboram para criar um ar de mistério. Vamos lá, pegar a caneta para a gente circular. Ó, há muito, muito tempo, quando o tempo não existia.
E aí? Isso aqui, né? Ó, quanto tempo não existia, dá um ar de mistério, não dá? Assim. Todo o universo era somente uma grande névoa. Uma grande névoa, escuro. Um ovo apareceu no meio dessa imensa papa cósmica, né? Então, essa imensa papa cósmica também dá um ar de mistério. E dentro desse ovo dormia Pancum, o gigante ancestral. Esse gigante ancestral dá um mistério também. Muito mais tempo se passou até que o gigante acordou. Ao olhar aquela papa negra e viscosa, Pancum se sentiu desconfortável e espremido. Então, né, essa papa negra e viscosa também, a papa negra e viscosa, também dá um ar, né, de mistério. B. Você acha que a repetição das palavras muito tempo no primeiro parágrafo enriqueceu e empobreceu o texto? Ó, há muito, muito tempo. Serviu para quê? Para enriquecer o texto, né? Não foi uma repetição porque eu botei para repetir. Ela foi feita ali de propósito, né? Para dar uma ênfase nesse tempo, que é muito, muito tempo mesmo. Não é só pouco tempo, muito tempo. É que é muito, muito, muito tempo. Então, foi uma ênfase, essa repetição ela deu uma ênfase para dar essa distância ao tempo, né? Para marcar essa evolução do tempo, um tempo muito, muito longo. Está aí nosso gabarito, ó. Circulamos as palavras que colaboraram para o mistério, foram os trechos, né? E as palavras muito tempo serviu sim, lá, ó. Como a única voz de texto do narrador, a repetição de palavras colabora para enfatizar seu controle sobre o texto, para dar ênfase à distância do tempo em relação aos fatos que narram para impor um ritmo à leitura. Além disso, a repetição de tempo ajuda a criar um paradoxo, contribuindo para o caráter poético do texto. Portanto, são repetições que acentuam a poesia da narração, enriquecendo-a. Temos mais uma questão antes do próximo texto. Então, vamos lá. 4. Para criar a ideia de um personagem forte, capaz de sustentar os céus e a terra com as próprias mãos, o mito de Pancum configurou imagens exageradas em torno da figura desse gigante. Analise 2 eventos da narrativa que demonstram esse exagero. Então, dentro dessas opções aqui, né? Dentro dessas frases, ó, 2, né, demonstram esse exagero para mostrar, ó, essa parte de ele ser forte, né, exagerar esse gigante aí, Pancum. Então, vamos lá. A primeira. O gigante nasceu de um ovo. Então, até aí não acentua, né, essa ideia dele ser forte. O ovo ser tão grande que formou o céu e a terra. Vamos ver? O gigante morrer de cansaço. Todos os oceanos da terra se formaram do sangue dos gigantes. Um homem tão grande morrer. E os vermes devoraram seu corpo. E aí? Onde tem aí esse exagero aí? Ele fala para criar um personagem forte capaz de sustentar os céus e a terra com as próprias mãos. E aí? Essa B aqui, né? Ó. O ovo ser tão grande que formou o céu e a terra. Porque aí ele separou, segurou a parte de cima, a parte de baixo para virar a terra, e a gente acentua esse exagero. E nós temos a D, né? Todos os oceanos da terra se formaram do sangue dos gigantes. Então, essa também marca esse exagero, né? Agora nós vamos ver a história o mito, né, de Prometeu. Vamos ver o que diz o Prometeu para a gente poder responder aí as questões. Vamos lá. Prometeu. Prometeu e seu irmão, Epimeteu, eram titãs, membros de uma raça de gigantes. No início dos tempos, os deuses travaram uma grande batalha contra os titãs para decidir quem governaria o universo. Os deuses venceram e quase todos os titãs foram destruídos. Os deuses criaram a terra a partir dos corpos dos adversários mortos, com os ossos dos titãs. Fizeram os rochedos e as montanhas. Com o sangue fizeram o mar, os lagos e os rios. Fizeram as estrelas com seus olhos, o capim e as árvores com seus cabelos.
Como Prometeu e seu irmão tomaram partido dos deuses, foram recompensados com a tarefa de povoar o mundo com seres vivos. Pela terra já rastejavam criaturas pálidas e disformes. Zeus, o rei dos deuses, entregou a Epimeteu uma grande quantidade de dons, encarregando-a de distribuí-los entre aquelas criaturas. Prometeu deveria inspecionar o trabalho dos homens, garantindo que cada ser recebesse de fato uma dádiva. Epimeteu apressou-se em distribuir os dons dos deuses. A algumas criaturas deu a capacidade de voar, a outros o dom de nadar no mar. Algumas ganharam garras e dentes afiados. A outras foi dada a habilidade de correr, escavar e saltar. Algumas criaturas ganharam penas, outras receberam pelos. Algumas ganharam escamas, outros receberam conchas. Também foram dádivas de Epimeteu a juba do leão, as lixas da zebra, a tromba do elefante, a cauda do pavão, as manchas do leopardo. Belo trabalho, disse Prometeu. Mas ao notar duas criaturas muito frágeis que rastejavam nuas pelo chão, ele perguntou: e esses dois? São seres humanos, não tem nada para lhe oferecer. Ora, eu me esqueci dos humanos, nunca reparei neles, disse Epimeteu. Muito confuso. O que vamos fazer? Distribuir todos os dons de Deus aos animais. Não sobrou nada. Precisamos achar alguma coisa para eles. Caso contrário, se tornarão criaturas mais baixas e miseráveis da terra, disse Prometeu. Já que não sobrou nada, vou ver o que encontro no Monte Olimpo, onde moram os deuses. Prometeu subiu até o alto do Monte Olimpo, o Monte Olimpo. Levou junto uma tocha apagada, pois já sabia o que tentaria obter para dar aos humanos. Sem que ninguém visse, ele acendeu a tocha na roda do carro de que Apolo, deus do sol, usava para atravessar o céu todos os dias. Então Prometeu correu montanha abaixo e entregou a tocha acesa aos seres humanos, dizendo: vocês serão fracos e nus para sempre. Nunca terão a força do elefante, a velocidade do cavalo, nem a astúcia do serpente, nem a majestade da águia. Mas com a dádiva que estão recebendo agora, poderão dominar todos esses animais. Este é o fogo. Se usarem com prudência, poderão governar o mundo. Se usarem com imprudência, poderão destruir a si mesmos. A escolha de vocês. No início, os seres humanos usaram o fogo para se aquecer. Mais tarde, aprenderam a fazer roupas e ferramentas. Aprenderam a caçar e a cultivar frutas e verduras. Construíram aldeias, depois povoados e cidades. Os seres humanos tornaram-se senhores do mundo. Passaram a governar os outros animais, como fazem até hoje. Mas nem sempre se mostraram dignos da dádiva de Prometeu. Então, aqui nós temos um mito, né, que mostra aí a história de Prometeu e Epimeteu, que são irmãos, né? Eles eram titãs, que era a raça dos gigantes. E aí eles receberam, né, a função de dar alguns dons que Zeus deu para eles, para aqueles seres que rastejavam. E aí ele começou a espalhar esses dons e não sobrou nada para os humanos. Prometeu teve a ideia, né, de dar o fogo, foi até o Monte Olimpo, acendeu a tocha com fogo da roda de dos deuses. E aí, nesse momento, que é o Apolo, nesse momento ele levou, né, de volta para Epimeteu o fogo e deram aos humanos. E disseram isso, que eles tinham que saber usar com prudência, né, o fogo. Então, vamos ver o que está querendo para a gente poder responder as nossas questões. 1. O texto apresenta explicações simbólicas para a origem das coisas, caracterizando-se como um mito. Segundo essa versão do mito de Prometeu, como o planeta Terra foi criado? E aí? Então, segundo o texto, né, ele foi criado a partir dos corpos dos titãs, né, que eles foram derrotados na batalha com os deuses e foi criado através desses corpos. Isso ele diz, né, lá no início do mito. Né? Aqui, ó. Vamos voltar aqui só para a gente pegar, para vocês poderem relembrar. Aqui. Os deuses, deixa eu marcar onde eu vou ler, no segundo parágrafo. Os deuses venceram e quase todos os titãs foram destruídos. Os deuses criaram a Terra a partir dos corpos dos adversários mortos. Né? Então, a partir dessa luta, criaram
fomos criados, vamos dizer assim. Criaram a terra. B. De onde surgiram as diferentes espécies de animais que habitam a terra, né? Zeus, como eu falei, Zeus pegou os seus dons, né? E pediu a Epimeteu, confiou a Epimeteu, que distribuísse, né, os dons a esses seres que estavam ali, e o Prometeu ficou inspecionando essa distribuição. Então, foi surgido através dos dons de Zeus. Ok? Então, a planeta Terra foi criada, o mundo teria sido criado a partir dos corpos dos titãs derrotados em batalha pelos deuses. E de onde surgiram diferentes espécies de animais, surgiram através dos dons que Zeus confiou e Prometeu. Seria a tarefa do titã cair e distribuir os dons, diferenciando os seres. Vamos à próxima questão. C. O que faz o Sol nascer, aquecer a Terra e se pôr todos os dias? E aí? É o Apolo, né? Aquele que é o deus do Sol. Ele atravessa o carro todo dia de manhã e essa função que ele faz todo dia de manhã, né, com o carro, que é o fogo, é que dá aí esse nascer do Sol, aquecer a Terra. Como os seres humanos se sobrepuseram às outras espécies? Quando, né, quando Prometeu disse que não sobrou nada para dar aqueles seres que rastejavam nus, Prometeu teve a ideia de pegar, né, ir até o Monte Olimpo e pegar o fogo, né, lá da roda do carro de Apolo, e aí deu o fogo aos humanos. Ok? Olha lá. O que faz o Sol nascer e aquecer a Terra todos os dias? Apolo, deus do Sol, ao atravessar o céu com seu carro de fogo todos os dias. D. Como os seres humanos se sobrepuseram às outras espécies, os seres humanos receberam de Prometeu o fogo, uma arma poderosa que mudou a vida deles e fez com que predominassem sobre as outras espécies. Vamos para a próxima questão. 2. Prometeu e seu irmão são os personagens principais desse mito. Por que eles foram recompensados pelos deuses? E aí? Porque eles traíram as espécies dele, né? E apoiaram os deuses, por isso eles foram recompensados, né? Perfeito, isso aí ficou nítido, né? Eles simplesmente foram contra. Ai, desculpa, esqueci da B. Que missão receberam como recompensa? Zeus, né, determinou a Epimeteu a distribuição dos dons e a Prometeu fazer, né, essa supervisão aí da distribuição dos dons que Epimeteu iria fazer. Então, isso eles receberam de recompensa. Então, por que eles foram recompensados? Porque na grande batalha entre deuses e titãs, os dois irmãos traíram sua espécie e apoiaram os deuses, sendo recompensados por isso. E o que eles receberam de recompensa? A missão de distribuir os dons de Zeus às diferentes criaturas da Terra. 3. O conflito do texto se instaura quando não sobra nenhum dom para dar aos humanos. Como Prometeu resolveu esse problema? Bem, já falou, né? Ele foi até o Monte Olimpo, pegou a tocha apagada, subiu ao Monte Olimpo, acendeu na roda, né, de fogo do deus Apolo e voltou para dar o fogo para os humanos. Então, isso foi o que Prometeu fez. B. Quando subiu ao Olimpo, morada dos deuses, Prometeu já sabia o que desejava. Identifique no texto e transcreva o fragmento que revela a sua intenção. Então, vamos voltar lá no texto, né, e demarcar exatamente aonde diz aqui, ó, passei. Aqui, ó, Prometeu subiu até o Monte Olimpo. Prometeu subiu até o alto do Monte Olimpo, levou junto a tocha apagada, pois já sabia o que tentaria obter para dar aos humanos. Então, é todo esse pedaço aqui. Perfeito, né? Nossa, vamos para a próxima questão.
De que forma esse acontecimento transformou o ser humano na criatura mais poderosa da Terra, né? Porque aí eles podiam construir, destruir, né? Dominar, enfim, foi a partir do fogo que ele diz, né? O Prometeu ainda fala isso no final aqui do texto, né? Eles têm que saber usar, né? Cadê? Vocês serão fracos e nus para sempre, nunca terão a força do elefante. Tá. Este é o fogo. Se usarem com prudência, poderão governar o mundo. Se usarem com imprudência, poderão destruir a si mesmos, a escolha de vocês. Então ele fala, né, que se usar, né, se eles usassem com prudência, eles conseguiriam aí dominar o mundo. Aí tanto que ele fala, né, no início os seres humanos usaram fogo para se aquecer, depois fazer roupas, ferramentas, caçar, cultivar frutas e verduras, construíram aldeia, depois povoados e cidades. Os seres humanos tornaram-se senhores do mundo, né? Governaram os outros animais e fazem até hoje. Então, exatamente está aí a resposta A. Prometeu resolver esse problema, ele subiu ao Monte Olimpo, com uma tocha apagada, acendeu com o fogo da roda do carro de Apolo, que é deus do sol, para oferecê-la aos humanos. Quando subiu ao Olimpo, morada de Deus, Prometeu já sabia o que desejava. Ele explicou o texto e transferiu o fragmento. Está aí, ó. Prometeu subir até o Monte Olimpo, levou junto uma taxa apagada, pois já sabia que tentaria obter para dar aos humanos. Copiada do texto, entre aspas, hein, galera? Não esqueçam disso. E de que forma esse acontecimento transformou o ser humano em criatura mais poderosa? Com fogo, o ser humano poderia construir, destruir, dominar, né? Que foi todas aquelas coisas que a gente viu que eles fizeram na passagem aí do fogo. Então, finalizamos aí a aula de mito. Espero que vocês tenham relembrado tudo do mito para, ó, gabaritarem a prova também na parte de mito. Então, ó, falamos sobre paradidático, falamos sobre o capítulo 2, que é texto dramático, o capítulo 3, roteiro de cinema, e o capítulo 4, sobre mito. Tudo que estará na nossa prova. Espero que vocês tenham relembrado em tudo, né? Que sejam com a cabeça fresquinha, para gabaritarem a prova na sexta-feira. Um grande beijo e até a próxima aula, que nós voltaremos nessa aula já com a apostila 3, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau!